Eu nasci em Porto Ferreira, que é no interior de São Paulo, pertinho de São Carlos, Ribeirão Preto. E eu estudei lá até eu escolher uma faculdade, porque lá não tem nenhum curso assim de jornalismo e tudo mais. E eu, até então, até chegar no terceiro ano, não sabia o que eu queria. Eu sabia que era humanas, desde sempre. Eu sabia que era uma área de humanas, mas eu não sabia o quê. E eu sempre fui muito tímida demais, assim, não conseguia falar com as pessoas às vezes, assim. Mas eu escrevia muito bem, gostava muito de escrever, redação e tudo mais. E aí fiz aqueles testes vocacionais de psicólogas e tudo mais, e meu pai até me deu uma dica e falou: olha, você gosta de escrever, por que você não faz jornalismo? Ah, bacana, né? Vou dar uma pesquisada. E aí nisso, falei: ah, beleza, vamos fazer jornalismo. E aí prestei vestibulares para jornalismo e decidi fazer em Ribeirão Preto, na UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto, que é 40 minutos de Porto Ferreira, Ribeirão Preto. Não sei se vocês conhecem. E fiz meu curso lá, 4 anos. Eu entrei na faculdade de jornalismo com 17 anos e me formei com 21, fazendo 21, né? E que eu comecei comecei a gostar de TV, porque até então eu não me imaginava nunca na frente de uma televisão, na frente de uma câmera fazendo nada, não imaginava nem um pouquinho que podia ter essa possibilidade, porque eu era realmente muito tímida. Mas eu comecei a gostar de produzir, de ficar atrás da câmera, de fazer o material, de ter ideias do que vai ser feito, de saber como vai ser feito, de fazer as etapas. E mesmo no meu estágio, quando eu estava na área do esporte, eu produzi 2 séries para o esporte no estágio, série de reportagens e tudo mais. E aí no Caminhos da Roça eu também saía muito, fazia muita externa, porque o programa era numa fazenda, então a gente todo sábado de manhã fazia em fazendas programa ao vivo. Fui para Barretos, fiz em Olambra também, ajudava na produção, né? E então aí eu fui gostando do assunto, né, da televisão. E nisso eu terminou meu estágio e no ano seguinte a IPTV me chamou de volta para ser temporária na produção em Ribeirão Preto. E eu fiquei 6 meses como temporária na produção em Ribeirão. Mas nesse tempo que eu fiquei, eu não fazia tanto apuração e ronda. Eu ficava muito na rua, fazendo nota coberta. Porque a gente, como temporária, não podia aparecer no vídeo, nem nada disso. Mas a gente podia fazer coberturas de notas cobertas. E tinha muito factual, acontece muito acidente, rouba banco, essas coisas acontecem em Ribeirão Preto, que é uma cidade maior. É uma coisa que não é nada fácil. Um produtor é o começo de uma reportagem, é um começo de todo um sistema, e não é nada fácil você ter uma ideia de uma reportagem. Porque você tem que analisar o que está acontecendo, você tem que analisar a região que você está, a cidade que você está, o que está acontecendo ali, o que é importante para aquela cidade. Não adianta você levantar uma história que não é importante para onde você está. Pode ser muito bacana para, sei lá, para o norte, nordeste, mas aqui para a gente não é. Então não vale pra gente, tem que, principalmente no jornalismo regional. Se você faz um jornal nacional, você pode levar um assunto que vai para várias áreas, mas quando você faz um jornal regional, você tem que lembrar do público que está te assistindo, e esse é o foco da sua produção, esse é o foco da sua matéria. Quem está te assistindo? Quem vai ver aquilo? A pessoa vai se interessar por aquilo? Por que ela vai se interessar por aquilo? O que vai mudar para ela? Que informação que você vai levar para ela? E isso é a ideia que você tem que ter. E aí, a partir daí, você vai ver como você pode montar isso. Né? Tem um assunto, mas quem que eu preciso? Se você não tem quem fale aquilo, você não tem matéria. Não adianta você ter um assunto e você não tem entrevistados, você não tem fontes. Porque você não pode falar. Você não pode deixar o repórter falar uma informação. Quem tem que falar a informação é a fonte. Eu sempre, quando eu fazia as entrevistas, eu lembro que eu falava para a pessoa, para o entrevistado, que ninguém melhor do que ele para contar a própria história. Não existe ninguém melhor que você mesmo para contar a sua história. Então, é o seu entrevistado que vai te dar a sua reportagem. Se o seu entrevistado não for bom, se ele não conseguir te passar, ele pode saber tudo, mas ele não sabe te passar aquilo, você também não tem matéria. Então, um bom produtor, eu acho, né, na minha ideia, na minha opinião, é aquele que sabe, que teve a ideia e sabe como reproduzir aquela ideia. Não adianta nada você ter o assunto e você não saber colocar ele em pauta. Você não pensar em como o repórter vai fazer aquilo. Você não tem ideia de que a pessoa está na rua
e a rua não é um mundo perfeito, as coisas não acontecem como a gente planeja, o horário não vai ser igual a gente está planejando, pode ter um acidente, a pessoa pode não chegar no horário, o trânsito parar e você não chegar ali. Você tem que saber como coordenar isso, você tem que saber o cenário que o repórter vai estar. Não adianta você fazer uma matéria rural e falar para um repórter marcar uma entrevista dentro de uma sala de aula. Você vai falar da plantação de café que cresceu, mas aí você marca dentro do escritório com um agrônomo da Emater. E daí? O que eu vou mostrar? Principalmente numa matéria de TV. Isso eu estou falando para TV, né? Imagino que você tem que pensar em tudo isso. Um bom produtor pensa em tudo. Pensa que quem ele vai ter, se a pessoa vai conversar, você tem que conversar com a sua fonte antes de você mandar um repórter falar com ela. Você já tem que ter essa história, você já tem que falar, fazer as perguntas para ele, você já tem que bater papo com ele, saber como ele vai te falar, o que ele vai te falar, qual que é a ideia dele, como que sai aquilo, para não chegar para o repórter chegar no local e é totalmente diferente do que você estava pensando. O desafio do produtor é muito grande, porque a matéria está na sua mão. É óbvio que ninguém faz nada sozinho, é óbvio que é um conjunto, é uma equipe. Você produz, tem o repórter que faz, tem o editor que edita, tem o apresentador que vai chamar aquela matéria, para ela estar pronta no jornal, entrar, é um conjunto de pessoas fazendo aquilo ficar bom. Né? Se alguém errar ali naquele passo, uma matéria ótima pode ficar uma porcaria, porque você destruiu um processo todo. Mas o produtor, eu acho que tem que pensar num todo, eu acho que ele tem que ver a matéria dele no ar, na cabeça dele. Quando ele está montando, ele tem que pensar como vai ficar. É óbvio que não vai ser desse jeito, porque vai passar para a mão de outra pessoa que vai fazer aquilo. Mas você pode dar a sua ideia na pauta, você pode colocar o que você acha que pode ser legal. Uma indicação de passagem, uma sugestão de imagem, uma informação muito bacana que o entrevistado te contou por telefone, que, investe nessa informação, que acho que vai dar um ganho para o seu VT. Então, o produtor tem que ter sacada, sabe? Eu acho que tem que ser aquela coisa... Eu acho que matéria ficaria assim, imagina a matéria desse jeito. Isso acho que é o diferencial da produção. Sair dali do papel, sair do que está escrito e pensar em como ela vai ser, como ela vai ficar pronta. Eu acho que isso que é o bacana. É muito comum cair pauta. Deu errado? Bola pra frente. E aí, o que nós vamos fazer? Não é ficar remoendo. Por que deu errado? Deu errado porque alguém errou. Beleza, qual foi o erro? Foi esse. Então não vamos repetir. Vamos lá, o que nós vamos fazer diferente dessa vez? O que nós vamos melhorar aí? Vamos fazer outra coisa, vamos para outra ideia. Bola para frente, a gente tem um jornal para entrar no ar. Apresentar é mais uma das coisas que a gente faz, né? Eu faço o Bom Dia Cidade entra às 7h15 na televisão. A gente chega, a gente olha o jornal, revisa, adiciona informação que tem que adicionar, coloca a nota que tem que colocar, checa as VTs que tem que ver para ver se está tudo certo, para ver como que a gente vai falar, muda, às vezes, porque vários editores que montam um jornal, então às vezes você muda a cabeça do VT para você ter uma palavra que você se familiariza mais, um jeito melhor, uma característica sua que você quer colocar ali. E o trabalho é o dia inteiro, acabou esse, produzo o próximo. Eu termino de produzir o Bom Dia, eu produzo os boletins durante a programação, termino eles, produzo o Jornal do Meio-Dia. A gente edita tudo, os editores são todos para isso. E apresentar, eu acho que você ali, você não está com as pessoas, você não está com o público, você é uma câmera. Ou quando você está no Jornal do Meio-Dia, você e outro apresentador e uma câmera. Mas você tem que falar com a pessoa que está assistindo, você não está falando com uma câmera, você está falando com várias pessoas de várias idades. Homem, mulher, criança, adulto, idoso. Você está falando com muita gente ali, mas você está olhando para a câmera. E você tem que... é um texto, tem um texto no TP, porque, né, do Jornal do Meio-Dia, 45 minutos, 46, chegou a 49 minutos de jornal no ar. Então, não dá pra você ficar decorando tudo, porque no vivo, um repórter ao vivo, o texto tá na mão, mas você faz como você achar, como você deve ali. Mas no TP, você também tem que dar o seu jeito. Você tem que trazer o seu jeito para ali. Se eu sou uma pessoa mais espontânea, se eu brinco mais na rua, por que eu não vou ser assim no estúdio? É óbvio que não dá para você ser assim em todas as matérias,
em matérias de acidente, de morte, é óbvio que você não vai fazer isso. Mas quando dá, por que não? Por que não você brincar com quem está ali com você? Por que não você dar o seu jeitinho ali, improvisar alguma coisa, fazer um comentário? E hoje existe muito isso, porque antes eu acho que as pessoas, os apresentadores não podiam dar muita opinião, podiam demonstrar, falar a notícia. Hoje você tem muito mais espaço para comentários. Eu acho que para quem está chegando numa redação, eu acho que o importante é ter o feeling, sabe? Ter o feeling e ter curiosidade para saber das coisas, fuçar para saber, ver como que é. Não é só ligar, pegou uma ocorrência e colocar de qualquer jeito ali, não. Olha como que é feito no jornal, olha como que a gente fala a notícia, como que a gente vai dar essa notícia no jornal. Pô, vou pegar e vou escrever aqui na escuta do jeito que eu vejo no jornal. Vamos ver se eu coloco o lead, o que é mais importante. Usar o que vocês aprendem, colocar em prática e não ter medo de perguntar, de tirar dúvida, de aprender. Quando eu era estagiária, eu escrevia na escuta, se estava errado, a minha chefe apagava e falava, faz de novo, você tem que aprender. E eu aprendia. Quando eu estava lá, a gente fazia a ronda e eu lembro que a gente ficava com um fone no rádio, porque o rádio lá em Ribeirão, uma rádio AM, a gente não ia na delegacia pegar os boletins, não tinha esse acesso. Mas tinha um repórter de uma rádio AM que pegava e lia no ar os boletins. Então a gente colocava um fone de ouvido aqui e ele falava rápido, muito rápido. Morreu, não sei o que. Você tinha que pegar isso, essa informação. Nesse aqui a gente ficava com o telefone para ligar para a polícia, com o fone aqui. E ir conversando com o povo na redação também, que o povo vinha te pedir as coisas. Você tá aqui com o fone ligando pro policial, aqui você tá ouvindo os boletins. E ouve, se sair alguma coisa que você não tem aqui, mas saiu lá, você não ouviu. E vai, e escreve a nota, escreve errado, faz de novo. Aí você vai aprender como que se escreve, como que é. Sabe, aprenda, olhe, pergunte, tenha curiosidade, sabe, queira fazer, queira sair da sua zona de conforto. Eu acho que isso que não é só para quem está entrando, é para a vida inteira. Saia da sua zona de conforto. Não, eu acho que a IPTV, a empresa é uma afiliada da Globo, sim, tem os parâmetros Globo, claro que tem as regras, né, imagino, mas a gente tem liberdade para fazer nosso conteúdo, é um conteúdo regional, então a gente tem liberdade para falar da nossa região, como outras EPTVs de outras áreas vão falar das áreas delas, que são diferentes das nossas, focos diferentes também. Em Campinas, imagino, tem muito mais acidentes para se falar num jornal do que a gente. A gente tem muito mais a área rural do que eles para se falar, por exemplo. Então, os focos das praças, né, são diferentes e todas as afiliadas também são. Mas a gente tem, por exemplo, assuntos que a gente tem um editor de rede que sempre fica falando com a Globo e tudo mais, para saber o que é interessante para eles, o que é bacana, para vender as matérias para eles que a gente faz, para olhar o que eles estão fazendo também, para a gente saber o que está acontecendo. A gente faz uma matéria bacana que a gente faz na reunião de pauta, sai uma ideia bacana, pô, isso aí acho que rola um Bom Dia Brasil, acho que rola um Jornal Nacional esse assunto, então o repórter vai fazer para os dois jornais, ou faz uma matéria, assiste, pô, isso é bacana, acho que eu vou vender para o Bom Dia Brasil, porque é uma ligação, você está ligado, né, você é uma afiliada, você está, além de você mostrar o seu conteúdo, você está mostrando o conteúdo da rede, então tem sempre essa ligação também de postura, né? Uma postura diferenciada. Você vê que a postura da Globo, dos jornalistas da Globo, é diferenciada dos jornalistas da Record. Cada um tem o seu estilo. Um jornal da Globo é diferente do jornal da Record. Mesmo da abordagem, de como contar uma notícia, de como falar. É um estilo, né, de cada emissora. Isso a gente segue meio que um padrão de como está de postura. Mas nada acho que pede a gente de fazer nossa produção, não.